eu trouxe alguns apontamentos que estão presentes no livro da Sarah Hay, da Micaela e da Carla Souza, que foi lançado esse ano, que vai falar justamente do potencial de jogos para serem utilizados em jogos de tabuleiro modernos para serem utilizados para ensino, para fins sérios. E aqui eu trago algumas das vantagens do porquê utilizar jogos de tabuleiro modernos. E a primeira delas é a questão da simulação de um problema real, que não está exclusivo dos jogos de tabuleiro modernos, mas a questão que a gente pode trabalhar com diversas mecânicas que vão estar conectadas com esse problema social que a gente quer simular no jogo, que é mais da questão dos jogos de tabuleiro modernos. A possibilidade de uma interação tangível por conta da questão do seu jogo analógico, né? Tem a questão da socialização, do contato, da troca entre os jogadores. E também pelo fato de eles serem mais baratos e mais fáceis de elaborar em relação aos jogos digitais. Mas eu gosto de deixar bem claro aqui nessa parte que não seja fácil elaborar um jogo de tabuleiro moderno, um jogo de tabuleiro. A questão é que eles se tornam mais fáceis em relação aos digitais por exigir um conhecimento, não exigir esse conhecimento de programação, mas ainda assim é desafiador, assim como criar qualquer jogo. A possibilidade de criar mecânicas e dinâmicas mais complexas, né? Os jogos modernos nos apresentam essa possibilidade de a gente usar diversas mecânicas e poder conectar essas mecânicas com os conceitos, com os problemas que a gente está querendo trabalhar. E cada jogo acaba se tornando único, tendo sua identidade. E, por conta dessas características, a gente também consegue trabalhar para diminuir o fator de sorte e favorecer que o jogo aconteça a partir das escolhas dos jogadores. O estudo da arte, eu separei aqui para apresentar para vocês, é uma pesquisa usando descritores muito próximos da minha pesquisa, para avançar justamente em números, o que tem em relação ao que eu estou fazendo mais diretamente. É claro que existem muitos trabalhos sobre jogos de tabuleiro modernos e sobre jogos de tabuleiro de modo geral, ainda não de ciências também, mas na direção que eu estou seguindo, eu separei esses descritores. Em branco nós temos em inglês, em amarelo em português, e eu busquei na plataforma CAPES, Cielos, Focus e o Google Acadêmico. Aqui é uma base aqui é mais ou menos como eu faço meu levantamento de dados, mas a minha busca vai muito além disso, porque eu preciso buscar trabalhos para me auxiliarem na produção da minha pesquisa. E como a gente pode ver aqui, tirando o acadêmico, que aparece em números mais consideráveis de trabalhos, quando a gente fala de jogos de tabuleiro geral e ciência, tecnologia e sociedade, os outros temas, que são jogos de tabuleiro modernos e ciência, tecnologia e sociedade, microplástico, jogos de tabuleiro modernos, consumo de energia elétrica, jogos de tabuleiro modernos e alfabetização científica, jogos de tabuleiro modernos, e não existem muitos trabalhos encontrados nas outras plataformas. Então, eu preciso buscar trabalhos próximos para que pudessem me auxiliar a construir o que eu estou buscando. E acho que é isso. E na parte da metodologia, o trabalho se encaixa numa pesquisa de campo, exploratória de natureza aplicada, abordagem qualitativa com análise de conteúdos, validade de dados dos conteúdos dados, utilizando indicadores de alfabetização científicas e variáveis cognitivas e psicológicas. Os sujeitos da pesquisa serão alunos de ensino médio técnico. Os objetos da pesquisa serão jogos de tabuleiro coleta certa, seguido microplástico hoje, que eu estava esquecendo de falar, que eu ainda não apresentei, mas irei apresentar os jogos que foram elaborados, um sobre consumo de energia e outro sobre microplástico, por isso que eu coloquei aí no levantamento pesquisas sobre microplástico e consumo de energia elétrica. E o local da pesquisa é a Escola Técnica Estadual Visconde de Mauá, localizada no bairro de Marechal Hermes, no Rio de Janeiro. Foi a escola que eu estudei, e eu apliquei meu trabalho de mestrado, e que agora eu tenho a aplicação, um documento de anuência para que possa dar continuidade aplicando com os alunos. E a primeira etapa, levantamento de dados, como apresentei ali um pouco, né, a busca constante de pesquisas na área, trabalhos que foram apresentados, tem relação com o trabalho que eu estou desenvolvendo, e também está em desenvolvimento uma revisão sistemática com o objetivo de investigar trabalhos de curso de pesquisa sobre jogos de tabuleiro e ciências com proposta de ensino, e investigar sobre como
efetivos são esses jogos de ensino a partir dos trabalhos já publicados. E a segunda etapa foi uma pesquisa, né, em Portugal, a partir do doutorado de sanduíche, justamente para aprofundar os estudos em relação ao desenvolvimento de jogos para fins de ensino. E lá eu tive o prazer de conhecer essas pessoas que estão aqui na foto. Uma delas é a minha orientadora, a professora Carla, e aqui é a Universidade Lusófona, onde eu pude estar estudando e aprendendo. E aqui são duas fotos que eu tirei do laboratório de jogos que tem lá, e uma parte dedicada ao desenvolvimento de jogos de tabuleiro modernos, de jogos de tabuleiro. E aí tem alguns jogos comerciais que a gente pode estar pegando para poder fazer a nossa análise, nossa pesquisa. E também tem maletas com componentes para a gente poder estar criando os nossos protótipos. A terceira etapa foi o desenvolvimento dos jogos, que é o Se Liga, sobre consumo de energia elétrica e o microplástico, sobre microplástico. E essas fotos aqui são fotos de uma das etapas de testes, né, do protótipo. O Se Liga, ele está muito parecido com essa foto aqui, ele não sofreu muitas modificações depois dessa foto. O microplástico hoje ele já está um pouco mais diferente, e eu vou apresentar para vocês em breve. A quarta etapa é a preparação e aplicação, né? Preparação de roteiros e questionários e aplicação com os estudantes. A preparação de roteiros e questionários já estão prontos. Os roteiros eu vou explicar em breve. Os questionários são simples para serem utilizados apenas para coletarem as opiniões dos participantes em relação aos jogos. Eles são anônimos e não interferem muito na questão da análise da construção do conhecimento, da alfabetização científica, mais para ter um feedback em relação aos jogos. Depois que eu tiver a aprovação do CEP, que ele ainda está na fase que eu acredito que esteja caminhando para a fase de aprovação, porque já estamos em 2. Assim que eu tiver a aprovação do CEP, eu vou entrar em contato com os docentes, aplicar os documentos necessários, né, fazer organização com as turmas, explicar os documentos que são necessários antes da gente começar, de fato, a pesquisa e a aplicação das atividades e questionários. E a quinta etapa, né, após essa aplicação, vai ter a análise de dados, né, com a permissão dos participantes. A gente vai gravar, né, toda a participação deles, e a partir da transcrição das falas a gente vai poder fazer essa análise de dados. E como base a gente vai utilizar indicadores a partir dos indicadores de alfabetização científica. Eu falo a partir porque a gente está buscando ainda ver a questão dos jogos, né, a aplicação de jogos, talvez precisarem de indicadores adaptados a partir dos indicadores de alfabetização científica para que sejam específicos para análise de jogos de tabuleiro, jogos analógicos. E também a gente vai fazer uma análise das habilidades cognitivas e psicológicas trabalhadas ou desenvolvidas durante as aplicações. E, além, né, dos jogos que foram desenvolvidos, eu coloco aqui na parte de metodologia o jogo Coleta Certa, que já foi elaborado na minha pesquisa de mestrado, da graduação e depois adaptado no mestrado. E o Coleta Certa é um jogo sobre monitoramento de rejeitos radioativos, que tem como objetivo mostrar a importância do uso da radiação nuclear na sociedade, os cuidados que a gente precisa ter com os objetos contaminados por fontes de radiação nuclear, e também possibilitar a construção do conhecimento devido para o decaimento radioativo. E além, né, do jogo, tem a proposta de roteiro, que também foi elaborado no mestrado e adaptado depois da aplicação dos professores, que vai consistir em 3 etapas. A primeira etapa é a apresentação de um vídeo sobre o acidente que ocorreu em Goiânia em 1987, por causa da falta de cuidados mesmo com equipamentos contendo Césio-137. E depois, na segunda etapa, a aplicação do jogo Coleta Certa, que tem opções de adaptações do jogo que surgiram a partir da pesquisa do mestrado, e a ideia é que os professores olhem essas adaptações e escolham a partir das suas turmas, a partir dos seus objetivos. E, por fim, a discussão entre os participantes, que consiste em uma roda de conversa, com perguntas guiadas pelos professores, para que os alunos possam fazer
a conexão entre as duas atividades e o seu conhecimento e o que ele aprendeu a partir dessas duas atividades, justamente para favorecer ali a alfabetização científica. E agora, aqui nos resultados preliminares, eu apresento o jogo seguido, que é um jogo sobre consumo de energia elétrica. É um jogo competitivo que vale para 2 a 5 jogadores e tem como objetivo consumir energia, só que o mínimo possível. E os jogadores, eles vão precisar comprar aparelhos e nesses aparelhos, depois que eles compram os aparelhos, eles vão precisar consumir energia, né? Porque eles vão ser utilizados e eles vão consumir energia. E aí a ideia é que eles, a partir disso, eles consumam a menor quantidade de energia possível. E para isso, eles precisam avaliar as características dos carros, que tem nível de potência elétrica, que tem a ver com a potência elétrica dos aparelhos, o tempo que o aparelho é utilizado, que tem uma dinâmica utilizando dados, e a eficiência energética, que vai ser uma pontuação que vai ser descontada no final do jogo. Então, eles precisam... E o preço das cartas, porque eles precisam pagar por essas cartas. Então, eles vão ter ali 3 opções de aparelhos, eles vão escolher qual que eles querem comprar, e depois disso eles vão consumir energia. Vai ter a mecânica ali de você rolar o dado, multiplicar pelo nível de potência, que é justamente o cálculo que a gente faz, e andar na trilha o resultado dessa multiplicação, com o objetivo de ter sempre o menor resultado. Os aparelhos que são comprados, eles vão entrando nessas casinhas, cada jogador tem uma casinha, uma cor. Os meeples servem para andar na trilha e fazer a contabilidade da pontuação, no caso do consumo de energia elétrica. E, além desses componentes, tem as moedinhas, né? Eles começam com 20 moedas justamente para poder comprar suas cartas. Eles precisam administrar bem essas moedas, porque senão eles podem ficar sem dinheiro e não conseguir comprar mais aparelhos e eles vão se prejudicar por isso. Então tem essa questão desse controle em relação aos recursos também. E, além disso, tem outros 2 componentes, que são as cartas de ações e as cartas de bônus, as cartas de evento e as cartas de bônus individual. As de eventos vão ser eventos que vão ajudar ou atrapalhar eles durante o jogo, todos os jogadores, que exatamente são eventos que acontecem como instalações de usinas e bandeiras tarifárias que têm relação com o consumo de energia elétrica. E o bônus individual são cartas que eles escolhem para ajudar individualmente, cada um com uma habilidade totalmente diferente, mas todas elas são para auxiliar os jogadores. Então, na vez deles, escolhem uma carta branca de bônus individual, compram o seu aparelho, rolam um dado, consomem energia e passam a vez. Depois de 6 rodadas, o jogo termina. E aí, quem tiver o menor consumo ganha. E o roteiro tem a proposta de, na primeira etapa, fazer uma apresentação fazer uma atividade como apresentação que eles tenham que montar os caminhos, vão receber cartas, eles precisam construir o caminho da energia elétrica, colocar em ordem, a partir de um objetivo e da escolha de uma usina que vai conseguir com esse objetivo. E aí eles vão precisar depois organizar as cartas, né, que vão conectar a usina até a nossa residência, né, aplicando o caminho da energia elétrica. Depois, na segunda etapa, é a aplicação do jogo Se Liga. E na terceira etapa, parecido com a Coleta Certa, a discussão para poder fazer justamente a roda de conversa entre as etapas anteriores. E o segundo jogo elaborado foi o Microplástico 11, jogo sobre riscos relacionados ao consumo do plástico e do microplástico. Ele foi um jogo muito inspirado no Pandemic e com a proposta, né, de ser realizado cooperativamente para poder solucionar, alcançar 2 objetivos. O primeiro é fazer com que todo o plástico que seja produzido, gerado no mundo, né, de modo global, seja a partir da reciclagem e que haja a diminuição da produção do microplástico. E eles precisam também, além disso, cuidar, né, do planeta em relação ao plástico. Plástico, a ideia do jogo é num futuro, não muito distante, mas num futuro onde a gente vai estar sufocado pela quantidade absurda de plástico que a gente vai estar descartando, já vai ter descartado no meio ambiente. Então a gente está em uma crise mesmo por conta do plástico e do microplástico. Então eles vão precisar cuidar do oceano, cuidar dessa questão da quantidade de plástico que está entrando no mundo. E, além disso, a gente tem que cuidar também da saúde das pessoas e fazer isso tudo antes de 6 rodadas. E tem alguns critérios de vitória, como ocupar todos os pontos de oceano com microplástico, critérios de derrota, no caso,
e eles precisam tomar cuidado com isso para não perder o jogo antes do tempo. E alcançando o objetivo, eles ganham o jogo, alcançando os dois objetivos. E para o microplástico hoje também tem as 3 etapas do roteiro, só que na primeira etapa eles vão receber embalagem de plástico, e a ideia do jogo é trabalhar o conceito de polímeros também, a importância dele, mas os cuidados necessários e trabalhar as características dele, no caso aqui da primeira etapa, por que a gente usa aquele plástico para aquele objetivo, para aquele tipo de produto, entender qual a importância do plástico, as características do plástico que faz com que a gente seja tão dependente deles. E na segunda etapa, a aplicação do jogo, e a terceira etapa, a roda de conversa e discussão sobre as etapas anteriores. Como eu disse, as próximas etapas estão por vir, né, que é a aplicação do jogo, e aí sim, a gente vai ter os resultados e entender como é que ocorreu a construção a partir dos jogos. Aqui temos o cronograma, os 3 estão praticamente fechados. Esses 3 que eu coloquei são 3 obrigatórios, 2 disciplinas de seminário discente, que estão ocorrendo agora, e uma de centro de estudos, que falta também eu fazer. E se tudo der certo aqui direitinho, eu pretendo concluir no tempo certinho em abril, né, até abril, março de 2027, que foi quando eu comecei, concluindo 4 anos certinho desde quando eu comecei. O Comitê de Ética, esse é o último documento que eu tenho, né, mostrando que já foi para a versão 2, eu já enviei as modificações e a previsão é que início de agosto eu já tenho aprovação. Caso, né, aconteça alguma coisa, pode ser que seja para início de setembro, que é mais ou menos a previsão de eu começar a aplicação dos jogos e das atividades com os estudantes. Aqui são trabalhos que eu apresentei, os eventos que eu participei do doutorado. Todos esses eventos eu apresentei trabalho, quase todos eles eu apresentei comunicações orais, exceto videojogos, que eu participei apenas da mostra de jogos. E no Jalequim também eu participei da mostra de jogos aqui. E além disso, 2023 teve a publicação de artigos, 2024 capítulo de livro e também o capítulo de organização do livro Aulas de Física com o ProEnFis. Em processo de escrita e pesquisa, temos o International Journal of Games and Social Impact, que está em processo de escrita, e o International Journal of Serious Game também, que vai ser onde eu vou enviar, a gente vai enviar a revisão sistemática. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Ana Carolina, parabéns aí pela sua apresentação, foi tudo certinho. Parabéns. A gente pode dar prosseguimento? Tudo bem? Então, eu queria agora convidar o professor... Que ótimo. Queria convidar o professor Marcelo, então, para fazer suas contribuições. Ele vai falar do Razinha. Quer ver? Que ele não aguenta... Bom, em primeiro lugar, agradeço o convite. Razinha. Da Carolina, Daisy, Carla, participar do seminário. O tema é, claro, sempre muito interessante, né? Então, na verdade, eu queria primeiro fazer... Eu não te ouvi, Carol. Você está falando... Eu queria primeiro fazer 3 perguntas para você, Ana Carolina, e depois eu retomaria as minhas falas, tá? São 3 perguntas que me deixaram em dúvida com o texto. Qual a literatura que você usou para embasar o processo de game design dos jogos que você apresentou? Então, eu fui buscando mesmo nos textos como do Simon Zimmerman, que fala sobre parte de desenvolvimento de jogos, na parte do livro também que eu falei da Raida Souza e Souza, da Carla, que falam também da parte de... Eles vão explicar um pouco também do processo de desenvolvimento de jogos de tabuleiro para fins sérios, e foi esses 2. Sim, eu não peguei um método fechado, eu fui criando, eu tenho a minha forma de um roteiro que eu crio mesmo, que eu mesma gosto de fazer, pessoal, de criação de jogos, que, enfim, uma questão de me sentir mais confortável, mas tendo autores como referência para me auxiliar nesse roteiro. Certo. Segunda pergunta. Qual
você falou, apresentou 3 jogos. Qual a duração de uma partida de cada um deles? A duração típica? Então, o Coleta Certa, ele é o que mais demora, assim, entre 1 hora, 1h20, 1h30, dependendo. O Se Liga, das vezes que a gente testou, foi de 1 hora, 1 hora eu acho. Mas pode ser, sim, foi 1 hora. E o Microplastic, eu testei um pouco menos, mas ele é o que pareceu ser mais rápido, entre 30 e 40 minutos. Qual o mês de teste de cada jogo? O Coleta Certa ele já foi bastante testado, né? Ele é mais antigo. O Se Liga, não vou saber dizer um número certo, mas umas 10 vezes. Não sei dizer se, eu acho que foi por aí. E o Microplastic umas 2, 3 vezes. Ele foi pouco testado. Tá, não, perfeito. Faça as perguntas para a gente. Tem mais uma, desculpa. Por que foi usado o termo autoetnográfica? Como é que você chegou a esse termo? Foi a partir de um artigo mesmo que eu estava fazendo quando eu estava em Portugal, e a Carla me apresentou essa possibilidade de fazer essa análise para relacionar com o desenvolvimento de jogos, para acrescentar, e eu resolvi colocar também no meu trabalho. Foi especificamente para jogo? Porque a autoetnográfica é... Certo. É porque não vi referência sobre esse trabalho particular. Não está incluído no texto. Então, eu queria fazer, então... Agora sim, obrigado pelas respostas. Ana, eu queria fazer os comentários pontuais, depois eu faço o comentário geral, tá? Então a gente navega um pouquinho pela tese, pelo trabalho, projeto, não pela tese, mas enfim. Vamos lá. Na página 16, você tem um subtópico alfabetização científica, tá? Mas em nenhum momento você dá uma definição explícita do termo. É importante que seja dado para que o leitor que não está habituado, né, com o termo, ele possa saber exatamente o que você quer dizer. Na página 17, que é aquele item que começa no final, aprendizagem baseada em jogos. Tá? O Game-Based Learning ele já é um campo com bastante teóricos importantes. Tá? Você tem aí de cabeça para lembrar do Guy, né, James Paul Guy, e o Prensky, que você até cita. Mas você baseia a sua argumentação no Hausenhar, que não falou sobre isso, né? E o Runic, Leblanc e Zubek, que são 3 game designers que eles trabalham com um modelo. Então, me parece que vale a pena checar isso aí. Eu vou falar um pouquinho depois disso, tá? Sabia que ele ia falar Hausenhar. Tá. E aí, na página 18, tem várias afirmações, algumas afirmações. Então, o jogo pode ser interpretado como uma simulação da realidade. O primeiro parágrafo, com o objetivo de superar desafios, respeitar certas regras, competir com outras pessoas. Isso não depende automaticamente da obra do Hausenhar. Você teria que justificar melhor como isso está, né? Eu me lembro, ele não falou tanto de simulação da realidade, ele fala de outra realidade, não de simulação. Então, é importante caracterizar isso. Na verdade, inclusive, um dos temas recorrentes no livro dele é o jogo como outra realidade, que superpõe a realidade normal. Você comenta aqui no segundo parágrafo que a definição de jogo descrita já está atrelada, mas não foi dada essa definição, pelo menos não de maneira explícita, tá? E isso é importante porque nós temos inúmeras definições de jogos em uso. Então é importante deixar bem claro. Da mesma maneira, gamificação, né? Eu entendo que você não está usando coisa, e é legal, assim, mas é melhor, eu explicaria diferente, talvez, porque ferramentas de jogos, gamificação não é bem isso. Gamificação é você usar elementos de jogos em coisas que não são jogos. Então, ou você pode remover, que também não faz nenhuma falta, a gente não tem uma obrigação de usar gamificação em tudo, né, igual algumas pessoas acham. Fica à vontade com isso, tá? Quando você vai ali nessa página aí, no Hausenhar, no quarto parágrafo, ele faz uma conexão entre jogos e conhecimento. Ele diz que em uma competição a decisão pode ser tomada por sorte e força. Esse parágrafo não está fazendo muito sentido, porque jogos de conhecimento, de repente, fala de força, de decisão. Eu sugiro, então, você dar uma olhadinha. São coisas, como eu falei, pontuais. Tá? Deixa eu avançar um pouquinho. Tá. Na página 19,
Tá? O trabalhar com jogos está alinhado à proposta de ensino com foco em CTS, que é a ideia de você simular um problema social, né? Um problema que vai ser resolvido através do jogo. E aí acho que vale muito a pena você consultar Before Every Child is Left Behind, How Epistemic Games Can Solve the Coming Crisis in Education, é do James Poldi, do Paul Schaefer, em que eles desenvolvem, do David Schaefer, desculpa, e eles desenvolvem o conceito de Epistemic Games, que me parece que pode ser muito bem usado, né? Pode ser muito bom para você usar. Tá. Na página 20, você está usando um termo desde o início, jogos de tabuleiro modernos. Tá? Esse é um termo muito corriqueiro, mas ele não é um termo acadêmico, pelo menos não está definido com precisão. Você usa um artigo de Bernard, de 2019, só que essa classificação que ele apresenta no artigo é uma nota de rodapé que ele apresenta e ele afirma que é uma classificação pessoal dele. Então, essa classificação pessoal não é em absoluto reconhecida no campo de estudos de jogos. Então, é importante que você se baseie em alguma categorização mais robusta. Tá? Nós temos várias, né? Tem várias maneiras de você caracterizar jogos. Me parece que a maneira mais produtiva para você é justamente pelas características que esses jogos trazem, não necessariamente por ondas, né? Clássicos, modernos, que parece uma coisa mais ligada à cronologia. Tá? Então, essa classificação eu não usaria mesmo, esse artigo usaria realmente uma coisa mais embasada. Até tem um livro que eu coloco aqui nas recomendações, tem periódicos dedicados, né? Tem o Analog Game Studies, Games and Culture, Game Studies, e esse livro Eurogames, Design, Culture and Play of Modern European Board Games, que podem te dar um bom panorama disso, né? E embasar bastante o trabalho. Tá? E aí você faz mais no segundo, no terceiro parágrafo dessa página também, você fala da questão dos jogos modernos, né, jogo tabuleiro moderno, e aí eu, de novo, refaço o aconselhamento. E aí você fala um negócio que eu, como alguém que se dedica a jogos digitais e analógicos, acho extremamente contestável quando se fala que jogos tabuleiro analógicos apresentam vantagens sobre jogos digitais. Não. Tá? Assim, não, pelo menos, a não ser que você me prove. Então, se você afirma isso, eu preciso que você me prove. Estou à disposição para aprender. Mas o que eu diria é o seguinte, eu acho que isso também te protege também de você pegar alguém muito mais chita do que eu. Tá? Que eles têm vantagens peculiares e outras em determinados contextos. Tá? A gente sabe que existem vantagens de jogos de tabuleiro em alguns aspectos e jogos digitais têm outras vantagens em outros aspectos. Então, você fazer uma afirmação tão categórica de início expõe você de uma forma assim, e não é o foco do que você está falando. Você não está querendo fazer um ranking, né? Do que é melhor. Então, eu recomendaria você não trabalhar com essa lógica, ou, se for, se você quiser provar isso, né? Trabalhar, realmente fazer isso tornar um foco da sua argumentação. Da mesma maneira, tem um outro comentário embaixo, parágrafo de baixo. A complexidade dos jogos de tabuleiro modernos favorece o processo de construção do conhecimento. Isso também precisa de uma explicação, porque o que parece, que o senso comum mostra, é que uma coisa que seja mais acessível favorece a construção do conhecimento, não o contrário. Então, se você está defendendo alguma outra coisa, é importante que você explique por quê. Porque a complexidade favorece o processo. Tá? E ali também, mesma coisa, surgem jogos que não dependem somente de sorte, né? E na verdade, isso não é uma característica de jogos modernos, né? Não exclusivamente, né? Tá aí o xadrez e o Go, que não me deixam mentir, são jogos de habilidade, de pensamento, raciocínio lógico, que não dependem nada de sorte. Tá? Então, esses são ajustes, como eu estou falando, bem pequenos, mas para você melhorando, né? Aperfeiçoando o seu texto. Tá? Quando você fala da análise de dados, na página 33, as falas serão transcritas para que possam ser identificados ao longo das falas indicadores de alfabetização científica com suporte dos indicadores de habilidades cognitivas e psicológicas envolvidas. Certo, mas o que exatamente são esses indicadores? Você menciona, mas em nenhum momento você listou. E como é que eles vão ser buscados? Você vai listar o texto, vai buscar na forma de uma análise de conteúdo, você vai fazer uma análise temática, você vai fazer análise de discurso, você vai entender qual a metodologia mais clássica que você vai usar para percorrer esse texto, para você poder localizar esses indicadores e interpretá-los à luz do que você já defendeu. Tá?
Na página 34, o círculo mágico, você fala de círculo mágico, um depósito de rejeitos radioativos. Esse me parece um uso meio equivocado, porque o círculo mágico, conforme ele é usado, tá, em estudos de jogos, e conforme o Rosenha fala, e o Eric Zimmerman e a Kate Salen falam, ele não é um espaço e não é uma ambientação. Tá? Você pode até inspirar a ambientação na ideia do círculo mágico, mas eles não são equivalentes. Então, eu sugeriria você escrever de outra forma. Tá? Quando você fala do MDA, ali na página 47, tá? Ele é um modelo de análise de jogos. Ele pode até orientar o desenvolvimento. Por isso a minha pergunta inicial sobre se você usou alguma metodologia específica. Porque o MDA ele não é linear, né? E ele não é uma metodologia completa de desenvolvimento. Ele é uma de análise que pode inspirar o desenvolvimento. Mas ele em si, sozinho, ele não faz não faz um jogo. Né? E aí sim. E aí, deixa eu ver no final. Cadê? Na página 49, você faz algumas afirmações, especialmente quando você fala lá, a terceira preocupação, do item 5.1.1. Você fala, a terceira preocupação é fazer o balanceamento entre dinâmico do jogo e aprendizagem, depois a quarta preocupação em relação às possibilidades. Eu acho que está tudo muito... faz muito sentido o que você está falando, tá? Não estou questionando isso, mas eu acho que você deve embasar com citações. Entendeu? Ou com uma argumentação mais longa para justificar isso. Isso com base no que a gente observou, com base nos testes, tá? Para justamente dar mais força ao que você está falando. Então, a mesma coisa ali no item 5.1.2, nessa mesma página, né? Quando você fala de algumas coisas do uso do jogo, no lugar do desenvolvedor, você sempre procurar colocar citações que embasem isso para justamente fortalecer a sua argumentação. Né? Lá no final, na página 50, você fala que há a possibilidade do jogo possuir mecânicas que tornem a experiência de jogo dependente das escolhas dos jogadores. Tecnicamente, quase todo jogo vai ter isso. Então, assim, se é uma coisa específica que você quer descrever, vale a pena detalhar mais. Tá? Quando você fala dos jogos, você descreve, cada jogo você usa um formato de descrição, algum você desenvolve em certos subtítulos, depois no outro você muda. Seria legal fazer uma coisa uniforme, para que todos ficassem mais fáceis de compreender. Tá? E a descrição completa que você faz, né, você detalha muito bem as regras e tudo mais, talvez elas fossem adequadas não virem no corpo do trabalho, mas no apêndice, embora isso seja uma preferência de organização. Tá? Eu perguntei para você sobre o termo autoetnográfico, porque se você pegou os seus jogos e refletiu sobre a maneira como você os fez, não me parece que é uma análise autoetnográfica. A autoetnografia, ela prevê uma experiência, um posicionamento do pesquisador, né? Uma descrição dele num contexto sexual, um contexto social que ele está investigando, e aí ele faz sentido da experiência que ele está vendo a partir da própria vivência dele. Isso é a ideia da autoetnografia. Existe até autoetnografia em jogos, né? Foi usado pela Flávia Garcia de Carvalho, que é aqui do nosso programa do PGDC, mas ela usou isso num contexto muito específico de jogo, na qual ela estava jogando um jogo 3D, que o jogo tinha uma sociedade que ela estava perambulando, ela enquanto personagem, e ela estava experimentando o jogo no sentido de que eu estou entrando nesse jogo, nesse campo aqui, que é quase que um mundo próprio, e estou me descrevendo como uma antropóloga entrando nesse espaço. E aí ela fez uma autoetnografia. Então, nesse contexto, o que me parece que você está fazendo aí é muito mais narrando mesmo a criação do jogo. E eu acho que essa narração que você faz é muito rica. Ela deveria, inclusive, estar, ao invés das regras, eu gostaria mais de saber mais sobre isso. Eu acho que isso é o grande ponto que você deveria valorizar. A sua experiência única de criadora e que também está usando para aprender, ensinar, está lidando com as dificuldades, está lidando com até isso que você falou, você fala ali que você criou seu método, né? Então, queremos saber esse método, né? Então, isso são os pontos. E aí, agora sim, já estou terminando, tá, gente? Desculpa. Então, além desses pontos, aspectos pontuais, eu queria fazer os comentários gerais, tá? Como você está trabalhando com jogos de tabuleiro no contexto escolar, eu acho que você precisa incluir mais embasamento teórico relacionado à educação e aos jogos. Então, essa articulação entre educação básica, CTS e alfabetização científica é muito interessante, mas ela precisa ser melhor caracterizada e justificada teoricamente, tá? Para você articular com os conceitos
para que te dê uma sustentação boa para isso. Sobre o tópico dos jogos em particular, eu acho que tem uma carência de fontes que explore essa relação entre jogo e aprendizado, né? Como eu falei, tem vários teóricos, educadores ligados ao campo do Game-Based Learning, que vão poder auxiliar você muito nesse aspecto. Prensky diz que são os básicos, mas tem muitos outros, né? Um campo que ele tem um desenvolvimento muito rápido, né? Vale a pena, então, você fazer uma pequena revisão sobre esse tema, tá? E eu acho que eles devem, inclusive, ter uma precedência em relação ao Housing Ha, porque o Housing Ha, o foco dele era dispositivo, jogos com objeto cultural, né? Com relação com a cultura. E também, preferidos em relação a Henrique Leblanc e Zubeck, né? O pessoal da MDA, porque eles estão lidando com aspectos de game design e eles são desenvolvedores de jogos digitais. Não quer dizer que o MDA seja para jogos digital, tá? Mas assim, a visão de quem fez, a visão de quem pensou é de criadores de jogos digitais. Então, acho que você recorrer ao pessoal do Game-Based Learning vai fortalecer muito a sua argumentação, né, e a sua tese. Tá? Eu acho que você deveria fazer uma revisão sobre essa discussão toda que você faz de jogos por causa disso, né? Apresentar uma definição de jogo de forma explícita, rever algumas afirmações que precisam ser embasadas. O termo jogos de tabuleiro modernos precisa ser definido de forma cuidadosa, com auxílio da literatura reconhecida na área de estudo de jogos. E eu acho que aí você pode elencar suas características detalhadas, quais são as características que eu acho valiosas e que eu tentei colocar nos meus jogos. Acho que isso é o mais importante, né? Porque isso que vai mostrar para o leitor que, olha, você está querendo empregar tais características porque elas são valiosas para o que eu penso que seja uma forma de ensinar usando jogos. E aí tem várias fontes acadêmicas para você buscar essas categorias, essas definições. Tá? Eu coloquei aqui nas anotações que eu fiz aqui no seu trabalho, vou mandar para vocês. Eu coloquei algumas sugestões justamente para isso. Porque é chato, né, a gente ficar só arrumando problema. Né? Então temos que contribuir com as soluções. A metodologia não está muito clara ainda. Ter gata é foda. Os precisam ser claramente apresentados, explicados. E aí está um ponto que eu comentei. Se for necessário o desenvolvimento de jogos específicos para essa pesquisa, né, em primeiro lugar, seria bom você dizer por que foram necessários. Por que não usar um jogo que já existia? Né? Nós temos já muitos jogos de tabuleiro de sérios e não sérios, né, que poderiam ter sido utilizados. Se foi esse desenvolvimento, que eu acho é o que pode ser muito valioso no seu trabalho. É você contar como é que eu construí esse caminho para aprender a fazer esses jogos. Eu consultei o Zimmer, o que foi útil nessa parte? O que foi? Porque nós temos métodos de criação de jogos, métodos mais ou menos, tem uns livros que nos ensinam. Mas assim, você falou que você fez um caminho mais pessoal, porque tem uma história, tem a sua própria trajetória de pesquisa, né? Você tem o seu aprendizado. Eu acho que essa trajetória vale muito a pena você mostrar como foi feito. Como é que você se apropriou disso? Como é que uma física, né? Tenta virar game design, né? Como é que se dá esse processo? O que você aprendeu? O que você viu que não funciona? Tá? Aí entra até assim, uma abordagem um pouco autobiográfica, talvez não autoetnográfica, mas de você contar a partir do seu trabalho no doutorado, da sua pesquisa, como é que isso foi feito. Porque, como eu falei, o MDA ele é muito... ele é basicamente uma forma de olhar, né? Ele é um framework. Então, eu acho que seria necessário você explicar como foi o desenvolvimento de cada jogo, metodologia que você escolheu, as razões, os conceitos, por que fazer dessa forma, por que não daquela, por que fazer um tabuleiro assim, por que o microplástico ele tem um mapa, por que os outros não têm. Né? Eu acho que essas pequenas decisões, elas estão embasadas certamente no seu conhecimento que você pesquisou. E você tornar isso explícito auxilia o leitor a entender o seu processo de pensamento, como é que você construiu, processo de ideação, como é que você cogitou fazer outras coisas. Você chegou a pensar em fazer um outro formato de jogo? Por que não fez daquele e fez desse? Certo? Eu acho que essa é uma parte muito rica, né? E que você acaba passando bastante tempo, você escreve as regras, você está preocupado com as regras, mas eu acho que aí vale a pena detalhar essa parte. Inclusive elaboração de protótipo, resultado de testes, reclamações, o que deu errado também, que é legal o pessoal saber, ter certeza que não é um mar de rosas fazer jogo, né? E para integrar o processo de pesquisa de forma produtiva, você colocar essas coisas com as fontes, né? Eu baseei em Zimmer para fazer isso aqui, essa outra parte foi inspirada nisso aqui, né? E isso ajuda o leitor a entender que esses jogos eles foram criados a partir de um racional, de uma lógica, né? Que está embasado na literatura, na vivência, uma série de coisas,
mas que formam a sua experiência enquanto doutoranda pesquisadora. Então, enfim, desculpa pela extensão, mas isso aí que eu tinha para apresentar para você, meus comentários. Então, fica à vontade se você quiser comentar, senão, de qualquer maneira, eu vou mandar para vocês